Bom dia, família querida e abençoada do nosso canal do Aposentado e Pensionista. Mais um giro de notícia na área para vocês hoje, sábado, tá? Sabadão, hoje dia 4, tá? 4 de outubro, tá? Vamos avançando no nosso mês aí, trazendo as informações corretas para vocês. Vamos lá. Pergunta que o pessoal está passando para mim aqui, tá? Um vídeo que está circulando agora na internet. Surpresa na conta, 2 aposentados, 13º confirmado em novembro. Quem vai receber? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. As pessoas estão me perguntando isso na data de ontem e de hoje, tá? Eu recebi mensagens pedindo sobre esse assunto. Então vamos prestar atenção aqui, ó. É um canal, tá, que ele colocou sobre 13º confirmado em novembro, tá? Quem vai receber? Botou um ponto de exclamação aqui. Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos lá, vou passar para vocês aqui, dentro do nosso projeto de lei, o que está havendo no país da forma certa, tá? Antecipação do 13º de novembro de 2025, aposentados e pensionistas. Então vamos lá. Em 2025, vamos prestar atenção aqui, ó. Em 2025, o governo antecipou, né, o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas para o primeiro semestre entre abril e junho. Tá? Isso aqui é um serviço de informações que a gente está passando para vocês da forma correta. A primeira parcela foi paga entre 24 de abril a 8 de maio. Tá? A segunda parcela desse adiantamento é um adiantamento do 13º. Tá? Foi programada entre 26 de maio e 6 de junho. Tá? Então vamos lá. Algumas notícias recentemente vinculadas mencionam que haveria uma parcela extra em novembro para quem não participou da antecipação, ou seja, para quem entrou no benefício após junho, tá? De modo proporcional. Então vamos entender o que é um modo proporcional. Um modo proporcional é um modo onde você entra numa contagem aonde foi validado o seu benefício a partir daquele ciclo em diante. Então o que é um ciclo em diante? Você entrou ali naquele ciclo após o que já tinha sido acordado. Então se você pegou de junho em diante, você vai ter um proporcional. É um ciclo de 12 meses, certo? É um ano para você ter o 13º. Então você tem que receber janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e assim consecutivamente, até você fechar um ciclo de 12 meses, e aí você tem o 13º salário. Acho que eu estou sendo claro com vocês. Então vamos lá. Para explicar para vocês de uma forma mais tranquila, vamos entender aqui, ó. Aqui são algumas fontes oficiais que tratam do tema da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, tá? E também das limitações negativas quanto aos pagamentos extras em novembro, tá? Então vamos lá. Fontes que confirmam as antecipações do 13º salário. Presta atenção. Fontes que confirmam a antecipação do 13º salário. Decreto que oficializa a antecipação do 13º salário do INSS. O governo antecipou o abono para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios em 2 parcelas, tá? 2 parcelas, em 2024. Cronograma de antecipação do 13º em 2025, que é o ano vigente que a gente está. Primeira parcela, 24 de abril e 8 de maio. E a segunda parcela, 26 de maio e 6 de junho, tá? Site do INSS, tá? Beleza. Essa é a folha de pagamento do 13º salário para o ano vigente de 2025, tá? Então vamos entender aqui. Fontes que negam antecipação extra de benefício em novembro. Vamos entender aqui, ó. Notícia oficial. Somente quem teve o benefício do INSS iniciado a partir de junho vai receber o 13º salário em novembro. Então vamos entender. Notícia oficial. Somente quem teve o benefício do INSS iniciado a partir de junho vai receber o 13º em novembro. O INSS afirma que não há previsão de pagamento extra de 13º no final do ano, além do que já está previsto. Então, só vai receber em novembro quem tem direito, mas não recebeu o nomeado do ano. Presta atenção para a gente não ficar enrolado aí e achar que vai vir dinheiro extra, igual eles estão falando aí nos canais aí, estão falando bobagem. Estou enganando vocês aí com promessa ridícula, tá? Eu estou botando o tema aqui para chamar vocês para virem para mim, para eu poder passar para vocês e esclarecer a luz da verdade, tá? Tem gente que fala assim, Rogério,
você botou o tema lá no teu vídeo lá, lógico, é a forma que eu tenho que chamar vocês para vocês assistirem o canal, porque o tema que eu falo aqui é a coisa séria e verdadeira em cima do que a internet está colocando. Então vocês têm que usar a cabeça de entender que o meu canal ele é um canal que ele vai falar a verdade para vocês. A gente não está aqui para te enganar nem falar mentira, tá? Quem conhece meu conteúdo aqui sabe que o meu trabalho é verdadeiro. E se eu tiver que marretar quem está falando bobagem, eu vou marretar. Eu só não posso citar nomes das pessoas do canais, se é homem, se é mulher, o que que seja, porque não compensa para mim. Eu não vou dar mais crédito à pessoa que está fazendo o trabalho errado. Mas que tem uns figurões e umas figuronas aí enganando vocês aí, com força tem. Mas é muita bobagem que esse pessoal fala, muita, muita. E tá assim, ó, de gente assistindo, ó. Nem um nem dois, não é assim. Então eu convido você, se você está gostando do nosso canal, do nosso conteúdo, vem para um canal sério, um canal informativo com realidade, mandando a verdade para vocês. Aproveita agora, se você está assistindo a gente a primeira vez, está conhecendo o nosso canal, se inscreve. Aproveita ali, bota o sininho das notificações para os vídeos chegarem para vocês. Ajudem a compartilhar, passa para outras pessoas. Gente, ó, vamos sair um pouco desses canais aí que ficam falando mentira para a gente. Vamos seguir o amigo aqui. Meu nome é Rogério, tá? Estou me apresentando para vocês, o canal do Aposentado e Pensionista. Noticiários verdadeiros para vocês aqui. Então vamos lá. Fontes que negam, né? Já passei para vocês aqui. Calendário de novembro divulgado pelo governo, tá? Calendário de novembro divulgado pelo governo. Informa que beneficiários que entram após a antecipação receberão o 13º junto com o benefício de novembro, não como pagamento adicional. Então vamos ser bem claros aqui. Não é pagamento adicional, é o seu pagamento de direito que você já tem, tá? Estou sendo bem claro. Então vamos lá, ó. Em 2023, o INSS alertou que não existe folha extra de 13º para beneficiários, reforçando que mensagem de pagamento extra é fake news. Fake news é o quê? É mentira. Então tem muito canal aí falando, vai ter 13º extra, não existe. 14º extra, não existe. 14º, não existe. 15º, não existe isso. Não tem lei nenhuma sancionada. Se você vê algum canal lá atualmente falando isso aí, você já fica de orelha em pé. Agora, se você quiser checar aqui comigo a verdade, eu vou falar. Se entrar um dia o 14º e eu falar para vocês aqui, ó, pode confiar. Você vai lá, você vai ver que o 14º vai cair na tua conta. Agora eu te digo com sinceridade, se eu falar aqui que não é verdade, não é verdade mesmo. Vocês vão perder o tempo de vocês. Então tem muita gente perdendo tempo com o celular na mão assistindo bobagem. Infelizmente, tem uns figurões e umas figuronas aí, tanto homens quanto mulheres, falando um monte de asneira, mas muita coisa. E tem assim, ó, assim de gente seguindo. Mas infelizmente, o celular está na mão de você, você escolhe o que você quer assistir. Simples assim. Tá? Então vamos lá, ó. Projetos de lei, vamos entender aqui, ó. Há uma proposta legislativa chamada PL 4.367/2020, que prevê um 14º salário para aposentados e pensionistas, ou seja, um abono extra. Até o momento, essa proposta não foi aprovada. Então, vamos entender que existe um projeto de lei dizendo que vocês têm direito, sim, ao 14º salário, mas que é um projeto. Não foi para o Senado ainda, não foi sancionado. O presidente não assinou nada disso. Então, a gente tem que entender o que é a lógica da vida real, do que é mentira, do que é fictício, fake news, é mentira. Tá? Então existe a proposta sim, mas a proposta ainda não foi aprovada. Por isso que é bom vocês acompanharem sempre o nosso canal aqui, porque tudo que acontece em primeira mão pode ser do dia para a noite. Entrou lá, eles sancionaram uma lei nova, se for a favor de vocês, vocês vão saber aqui no meu canal, da forma correta, tá? Sem enganar, sem mentira, falando certo. Então vamos lá, projeto sobre antecipação extra de 2025. Encontrei um documento, ó, na Câmara dos Deputados que dispõe sobre a antecipação do pagamento integral do 13º referente ao ano de 2025 para aposentados e pensionistas a ser realizado, tá? Então esse é um documento que foi a antecipação. Em vez de você receber lá no final do ano, eles anteciparam para o meio do ano. E vocês já receberam. Ou não? Comenta aqui para mim. Faz essa gentileza. Bota aqui nos comentários. Não, Rogério, realmente eu recebi. Foram 2 parcelas no mês que você está cantando a pedra certinha aí. Então, se você já recebeu e não existe 14º e nem 13º extra, como é que você vai receber mais alguma coisa aqui em novembro? Me explica isso. Como é que os canais estão falando esse monte de asneira lá? É o que a gente fala para vocês. É triste, mas vocês ficam na mão de um monte de gente aí inventando mentira. Entendeu? Mas muita coisa, não é pouca, não é muita. Então vamos lá, ó.
As ideias legislativas e propostas não oficiais. Existe uma ideia legislativa no sentido do Senado de um abono natalino para aposentados e pensionistas do INSS, como forma de compensar a antecipação já feita. Tá? Isso aqui está dentro do Senado Federal, é uma ideia legislativa. Tá? Ideias legislativas são sugestões que cidadãos podem apoiar. Aí eu falo, mas não tem força se a lei não for transformada em projeto e serem aprovadas. Então é aquilo que eu estou falando com vocês. Quando a gente entra no mérito do perdão dos consignados, da anistia, dessa roubalheira que eles fizeram contra vocês, contra a família de vocês, contra as nossas familiares, amigos, vizinhos, é para a gente focar nas assinaturas. Quando a gente faz um abaixo-assinado, aquilo ali a gente não está fazendo de brincadeira. A gente está fazendo aquilo ali para poder entrar como uma documentação extra para forçar eles a não terem como escapar de ter que fazer a lei a favor de vocês. Porque geralmente nada é feito a favor de vocês. Geralmente a maioria das coisas são feitas contra. Vocês podem observar, as leis atuais, geralmente, tem algumas coisas mascaradas ali por trás. Então a gente tem que entender o jogo. O que é a favor de vocês realmente e o que é aquele circo. O circo é montado. Quando é montado o circo, você fica perdendo tempo. É aquilo que eu já falei com vocês. Época de Copa do Mundo, época de futebol, época que tem show na televisão, artista estrangeiro vindo para cá, um monte de coisa. Aí vocês ficam tudo, a pessoa fica em casa na televisão presa e eles ficam de madrugada fazendo um monte de coisa, assinando um monte de papel. Então tem leis aí que são favores, tem leis que prejudicam vocês. Então a gente tem que estar antenado. O brasileiro é um povo que a cultura dele é muito pobre, a cultura de pensar da massa intelectual. A hora que a gente diminuir um pouco mais a diversão, certas coisas que são para tirar o foco da gente, ficar no Instagram o dia todo só rolando aqueles feeds de notícia para cima ali, passando o tempo que você está vendo bobagem, assistindo esses canais que ficam mentindo, vamos procurar um conteúdo legal, vamos procurar melhorar a forma da gente ler, da gente interpretar as leis. Enquanto o brasileiro não desenvolver intelecto, nosso país anda para trás. Entendeu? Então é isso, a gente torce por dias melhores, mas vocês têm que ajudar a gente. Nosso canal é um canal sério, comprometido. Vocês verem, hoje é dia de sábado. Eu estou agora na parte da manhã fazendo esse conteúdo para vocês. Para quê? Para esclarecer vocês, para não ser pego de surpresa. Que tem surpresa, tem gente que está pensando agora que vai receber esse dinheiro. Aí o cara já está todo enrolado, aí vai e ainda compra mais um celular para o neto, para o filho, para o parente. Ah, não, vai cair, eu escutei no canal tal lá que vai cair mais um 13º para mim. Já vou me antecipar aqui, vou comprar roupa, vou comprar um monte de coisa. Aí chega no final do ano, janeiro, está todo enrolado. Isso estou falando para a pessoa que é responsável. Quem não é responsável, estoura tudo que se dane para lá. Eu estou falando para o cidadão consciente, que quer andar dentro da sua regra certa, ter o seu nome limpo na sociedade, não ter problema nenhum no banco. Entendeu? É cruel, mas a gente ouvir isso lá, a pessoa falar que vai ter um 13º, sabendo-se que não vai ter, é muita covardia. Então vocês abrem o olho, vê o que vocês estão assistindo na internet, seleciona os canais, procura pessoas sérias, conteúdos bacanas. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Fica o meu abraço a todos, o meu carinho, que Deus abençoe a todos. Até o próximo.